Olá meninas, boa tarde, como é que vocês estão? A gente tá aqui em casa, como vocês estão vendo, só que hoje a gente tá um pouquinho mais profissional, porque eu tô maquiada do mesmo jeito que eu gravo, a gente tá aqui com as iluminações, os aparatos todos do produtor, e o produtor tá ali na mesa, tá chique aqui, depois eu vou fazer uma foto para vocês. Tá o Tadeu, tá a Aline, que é a esposa do Tadeu e hoje tá de auxiliar dele, tá o Dudu junto com o Lex, Dudu é o filho dos dois, também por coincidência tá na mesma classe tava, né, na mesma classe do Lex, eles têm a mesma idade, então de vez em quando vocês vão escutar uns gritinhos que são os meninos brincando lá, é uma delícia, né, quando o Lex não tá aqui por alguma coisa, eu sinto muita falta, porque é bom anima a gente, né. Eu tinha dito para o Bruno que eu queria muito fazer uma dessas aulas, desse módulo, né, principalmente desse primeiro módulo, ao vivo com vocês, porque tem muita coisa para a gente falar e eu quero que vocês me deem um retorno para depois que eu vou explicar tudo, para a gente aprofundar mais, porque às vezes a gente falando pode faltar algum detalhe e a cabeça de quem às vezes está vendo pela primeira vez tem mais perguntas para fazer, então a intenção é justamente essa, tá? É uma técnica, a gente vai fazer uma técnica chamada confete, acho que vocês já ouviram falar, provavelmente já viram alguém fazer, provavelmente até vocês já tenham feito, né, alguma vez essa técnica, mas enquanto técnica pode até nem ter novidade, se bem que eu vou apresentar uma série de formas de fazer aqui que é bem interessante. Mas, e a parte criativa, como é que fica? Ah, eu fiz porque alguém me deu uma paisagem para fazer, mas se for para eu oferecer para um workshop, para alguma aluna, eu nem sei por onde começar. Então, a gente vai juntar, tá? Provavelmente algumas coisas vocês sabem, mas espero que eu traga alguma coisa de novidade também, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o materialzinho que eu tenho aqui na mesa. Primeiro que eu tenho é a nossa tinta, né? Que na verdade não é tinta. Eu tenho confete, não é por acaso, tem esse nome por causa desses tecidinhos cortadinhos. Eu vou mostrar também como é que a gente corta, tá? E o legal é a gente ter uma coleção de cores bem bacana, né? Eu até nem tenho tantas aqui, dá para ter mais. Pode ter alguma só dependendo do que você vai fazer, mas é legal você ter bastante para você trabalhar, ter essa experiência de brincar como se estivesse com tinta, mas sendo com tecido, tá? E qualquer tecido serve, mas assim, tem alguns tecidos, olha, por exemplo, como esse aqui, olha, é um verde bem bonito, mas o avesso dele é muito mais clarinho. Então fica bacana quando você tem um tecido que ele é dos dois lados o mesmo tom como esse, olha, que é um tecido liso, tá? Mas a estampa vai bem também, só que alguns tecidos a diferença é muito pouca. E aí o que vai acontecer do avesso? Deixa eu pegar essa outra aqui que eu acho que é maior, dá para mostrar melhor, olha. Os dois lados é verde, são verdes, né? Um lado é o verde, que a gente tá vendo que é o direito, o avesso, embora seja um outro tom de verde, também é verde. E isso, na verdade, até enriquece, tá? Pra gente poder ter um trabalho que tenha profundidade, que tenha relevo. Eu vou começar dizendo para vocês que o relevo a gente consegue só com tom. O trabalho, é claro, ele vai ter um relevo um pouquinho, porque a gente vai trabalhar com um tecidinho por cima, várias camadas e tudo mais. Mas o relevo visual a gente consegue através da cor. Tudo que é escuro distancia e tudo que é claro aproxima. Então, se eu quero fazer uma copa da árvore, eu posso no entorno dela deixar um pouquinho mais escuro e a parte central ir clareando, eu vou conseguir ter a impressão de que ela é redonda dessa forma, tá? Então, quando você colocar escuro, ele vai te distanciar e aí com claro você vai trazer para cima. Então, o relevo é dessa forma que a gente consegue. E aí a gente tem também outros tecidinhos aqui. Eu vou fazer o clássico, gente, que é uma árvore, mas eu vou falar um pouquinho de composição também, tá? A árvore é um elemento bacana pra gente fazer com essa técnica, porque
ela dá a possibilidade da gente fazer esse trabalho com relevo, tá? Então é interessante a árvore por conta disso, mas a gente consegue fazer o que a gente quiser. Um campo com casinha, um campo de plantação, montanhas ao fundo, tudo que vocês imaginarem de paisagem ou até de coisa que não seja paisagem, uma maçã, por exemplo, a gente consegue fazer o que a gente quiser, tá? Aí eu peguei alguns tecidinhos que podem me dar aquela sensação de árvore de outono, por exemplo. Então peguei verdinhos, mas também peguei beijinhos. E eu não preciso usar tecido, não preciso cortar um pedaço do tecido para fazer. Eu tenho alguns aqui até que eu cortei, mas eu tenho sobrinhas, que foram sobras inclusive das técnicas anteriores, tá? E sobrinhas fininhas, restinhos, rasgadinhos, a orelha, aquela orelhinha franjadinha que a gente tem, também pode ser usada, não aquela que tem os números, tá? Mas aquela franjadinha, pode ser ela for da mesma cor do tecido. E olha, não sei se dá pra ver, eu vou colocar aqui em cima do pretinho, olha. Eu posso usar até fiozinhos, restinhos de tecido. É comum, quando a gente vai fazer a técnica do confete, você pode preparar potinhos de vidro, até lá, copinhos como esse, que são empilháveis, né? Porque isso aqui voa, que é uma beleza. Então você empilha para guardar e quando você for trabalhar com os tecidos, sobrou alguma coisinha, dá uma picadinha e já põe na ordem certa, tá? A gente pode ter o tecido picado, deixa eu procurar, acho que é esse aqui. Não, é outro, esse, não, esse aqui. A gente pode ter, alguns são coloridos, outros são brancos, não dá para ver o conteúdo. A gente pode ter, eu vou despejar na mão, Tadeu, senão você não vai mostrar. A gente pode deixar só azul escuro, só azul claro, dependendo do desenho que eu vou fazer, mas às vezes eu posso misturar também. Então tem um potinho só de azul, tem um potinho só de vermelho, um potinho pra gente fazer o que a gente quiser. O meu azulzinho aqui no caso vai servir para eu fazer florzinhas. Então eu distribuindo, ora fica azul claro, ora escuro, e o avesso também, eu já tenho ali 4 corzinhas que vai parecer um campo florido com as nuances das flores, tá? Então, a observação das cores, nesse caso, é muito importante e o detalhe em si, que vocês vão ver que não é o detalhe do detalhe, não é aquela florzinha recortada com pétalazinha, tem que ter 5 pétalas todas iguaizinhas, não. O detalhe é uma coisa que você vê de longe, como pintura a óleo, por exemplo, dependendo da técnica, né? Mas a maioria, quando você chega de perto, é um borrão. Quando você se afasta, você consegue ver que o desenho tem uma forma, é uma pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Então, mas o detalhe é na cor. Porque aí as múltiplas, a multiplicidade, o número de cor, maior quantidade de cor, a variedade de cor, vai te dar essa impressão mesmo de uma naturalidade, né? As cores não são todas iguaizinhas. Então, e depende da posição, depende se ela está virada para o sol, está brilhando, se ela está virada para baixo. Então, você consegue naturalidade com várias cores, tá? Então, tudo que vocês puderem usar, quiserem usar, é possível. E também o preto, porque vocês se lembram que a gente consegue fazer escurecendo alguns detalhes? Não existe, na verdade, não sei se vocês sabem disso, preto na natureza. Eu até nem sei se isso é verdade, viu, gente? Na verdade, é coisa que eu ouço falar de professores de pintura. Então, diz que não existe preto na natureza. A gente usa, né, na pintura. E a gente pode usar isso aqui como recurso, porque na pintura, quando você vai fazer uma pintura em tela, por exemplo, você usa um verde muito escuro para sombra, por exemplo, a sombra da árvore em cima da grama, você não é preta, a gente imagina até que fosse, né? Mas não, é um verde bem escurão, que pode ser esse verde, inclusive, misturado com preto, o próprio verde misturado com preto. Então, mas aqui, como a gente não tem mescla de cores, a gente usa o preto para distanciar bastante quando a gente quiser, tá? É bacana, gente, porque assim, pode ser uma coisinha boba, bem simples, mas o fato de você ter esses nuances é que vai enriquecer o trabalho, tá? Além disso, eu tenho aqui a nossa boa e velha entretela hidrossolúvel, que a gente pode usar ou não, porque nesse caso a gente vai usar ou a entretela ou o tule, tá? A entretela hidrossolúvel, vocês sabem, tem aquela que é totalmente transparente e o tule também. Pode ser o tule preto, tule branco, tule verde também, fica muito bonito, aquele verde garrafa, tá? É incrível, né? Mas fica bem bacana também. E ele até vai depois desaparecer, vocês vão ver.
E aí, sim, aí a gente, quando a gente tem a cor, isso aqui é um resto, olha, eu usei, recortei algumas partes aqui, eu nem sei o que que era, para fazer a aplicação. E aí o que sobrou, ao invés de eu cortar para deixar o tecidinho e jogar fora, não, eu guardo, porque daí eu tenho uma caixinha só de scrapzinhos de tecidos que eu acho isso daqui pode me dar uma boa árvore num futuro próximo. Então eu vou guardando esses pedacinhos, tá? Para cortar, cortar mesmo em várias direções, dá até para pôr várias camadinhas e a gente passa o cortador em vários sentidos. O tamanho, você é que vai escolher. Eu posso usar grande também, mas se eu quiser eu posso usar bem pequenininho. Passar aqui o máximo possível para ele ficar minúsculo, tá? Então é cortando mesmo em vários sentidos, é até gostoso. Eu lembro que uma época eu fiz isso lá no ateliê e eu tava preparando e o Murilo tava lá, que é meu neto mais velho. Ele, vó, deixa eu fazer? Legal, deixei ele fazer, gostou, já pegou a prática de ter o cortador e é uma coisa bacana que dá até para as crianças experimentarem, tá? Eu sempre falo isso, né, gente? Coisa que se pode fazer com as crianças. Eu acho legal incluir, sabe? E outra, já melhora a coordenação motora deles e é bem bacana, eu acho que é legal. Pra gente fazer o nosso desenho, eu acho que eu vou virar para você, tá, Tadeu? Olha só, pra gente fazer o nosso desenho, a gente pode usar um tecido liso, só um azul, fazer o meu chãozinho aqui, a montanha, o que for, unicamente com os confetes, tá? Então, eu não preciso utilizar uma camadinha de tecido aqui. Mas vamos supor que eu queira fazer, eu posso fazer uma primeira camada, né? Eu vou por aqui, ó, eu vou cortar a segunda camada. Deixa eu virar pra mim, gente, porque trabalhar de ponta cabeça não dá muito certo. Eu quero cortar do outro lado e de repente inverter é uma coisa que você pensa que é e na hora não é, né? Então, ó, vou cortar a segunda montanhinha, tomara que fique bonita, que eu tenha colocado força suficiente, não coloquei. Mas tudo bem, não tem problema. Corta direitinho e assim, ó, tenta, ó, tá? Uma maior, outra menor, uma maior, outra menor. Tenta, se vai dar certo, não é que se der certo, vai dar certo de qualquer jeito, vai ficar perfeito, vai ficar lindo e com uma novidade, tá? Que é uma coisa que você mesmo tá criando, você não precisou de pegar nada de ninguém. Aí, deixa eu virar de novo pro Tadeu para eu poder comentar. Quando a gente vai fazer uma composição de paisagem, ou até outras coisas, fotos, tem uma série de imagens, por exemplo, o que fica bacana é você ter uma triangulação, para não ficar muito quadradinho. Por exemplo, se eu colocar uma árvore aqui, duas árvores, uma do lado da outra, as duas do mesmo tamanho, fica uma coisa meio monótona. Embora isso exista na natureza, gente, para ver não é uma coisa que fica muito agradável, tá? A outra coisa que a gente não pode fazer é deixar a linha do horizonte, que é o que divide o chão da terra, deixar a linha do horizonte centralizada. Ou eu ponho um pouco para baixo ou eu ponho um pouco para cima. Nunca bem no meio. Não fica estético, não fica uma coisa natural, tá? E aí a gente precisa de 3 pontos que é para fazer essa triangulação. Então vocês imaginem que eu posso fazer aqui um montinho de pedra, vamos supor, ou uma toceirinha, umas florzinhas, tá? Um matinho, uma florzinha, umas folhinhas e uma florzinha. E aqui eu vou pôr, aqui nesse lado, aqui eu vou colocar uma árvore e de repente eu posso pôr o sol aqui, 2 ou 3 passarinhos, sabe? Tipo aquele, não combina, andorinha. Eu ia falar, andorinha é do mar? Tem que ter isso também, viu, gente? Eu penso nessas coisas, né? Mas, de repente, é uma paisagem perto do mar. Mas acho que não, né, Tadeu? Não lembro. Mas que seja, qualquer passarinho que você queira. Ou o sol, ou uma nuvem. Então, é importante ter essa triangulação para ficar harmônico, para ficar gostoso de olhar, tá? Vocês podem olhar as paisagens aí, verem, não precisa ter só 3 componentes, não, tá? Não é isso que eu tô falando, mas a gente precisa de um ponto focal, que nesse caso vai ser a minha árvore, mas ele também não vai ser o único, ele vai ter dois outros pontos de fuga, que a gente fala, para poder dar uma vida, uma cara mais agradável de se olhar, tá?
Uma vez que a gente fez isso, eu estou colocando aqui em cima de uma entretela colante. É opcional essa entretela ser colante ou não, tá? Vocês podem fazer em cima de uma entretela comum, pode usar o spray de cola 75, que é o mesmo spray que a gente usa para fazer o sanduíche lá, esse é da 3M, então pode usar. Se não, na verdade, ele é um estabilizador porque a gente vai bordar a guisa de quilting depois no final, tá? Ou quiltar a guisa de bordado no final. Então, a entretela ela serve para estabilizar esse bordado. Se você borda só no tecido, uma única camada de tecido, não dá certo, fica engruvinhado. Precisa ter um estabilizador embaixo, que pode ser a entretela, tá? Ou até outra camada de tecido. Mas o tecido, ele, por ser molezinho, a entretela responde melhor. Essa entretela é aquela entretela mais durinha que a gente usa para fazer foundation, tá? Não precisa ser muito grossa, nem muito fina, uma entretela qualquer que vocês tenham em casa. Se tiver colante, melhor, tá? Aí fez isso, a gente aplica aqui, olha, essa camadinha tá pegada aqui embaixo, então ela já vai ficar estável. Porque eu vou segurar isso tudo de verdade no quilting. Se eu me sentir mais segura, eu posso passar cola, tá? Ou posso usar fala, Tadeu, você já decorou tudo. Se o Bruno tivesse aqui, talvez... Não, acho que nem o Bruno não sabia, não. É porque o Tadeu já acompanha a gente há tanto tempo que ele já dominou o negócio. Eu falo que ele até já sabe fazer patchwork, né, Tadeu? É o termocolante. A gente pode usar o termocolante também, tá? Qualquer termocolante que vocês queiram, né? Já recorta já com o termocolante, tira e cola ele lá atrás. Mas isso tudo é opcional, tá? Pode ser só uma colinha mesmo, a colinha que a gente usa, colinha em bastão, Pretty, ou essa que é mais escolarzinha, qualquer uma delas, é só para estabilizar, tá? Me dei por satisfeita, vocês viram que eu nem fiz nada, eu só vou enquadrar ele no final, então, mas de qualquer forma eu vou me preocupar agora com a margem na hora de eu fazer a minha árvore, tá? Escolhi fazer a árvore com caneta. Pega uma caneta que seja aquela caneta definitiva, a minha aqui acho que infelizmente tá meio fraquinha. Mas vou fazer uma árvorezinha, e aí um detalhe, se eu fizer ela bem grande, essa árvore vai estar aqui perto. Então eu não posso pegar aqui e fazer uma árvore que domine tudo. Se eu quiser fazer uma árvore grande, eu tenho que começar ela aqui embaixo, porque ela está próxima de mim, essas montanhas estão mais longe. Se eu quiser fazer uma árvore aqui que esteja na montanha, ela vai ter que ser pequenininha, porque se a montanha é desse tamanho, uma árvore desse não tem lógica, tá? Então eu tenho que começar como se ela tivesse mais pra frente aqui, olha, talvez até começando fora mesmo, não vai dar essa caneta. Vou usar essa daqui desaparece, tá? Mas tudo bem, é só pra gente demonstrar. Ai, tá escrevendo, que bom, que susto. Olha só, vou desenhar uma árvore que tá saindo daqui de baixo. Isso, gente, é detalhe que a gente tá falando, tá? Na hora de fazer, você é que vai ver o que você quer fazer. Não precisa também ser, ai, mas eu tô errando. Não, faz aí o seu jeito e vai acabar ficando bonito, tá? Tô fazendo uns galhozinhos aqui, ó. E a gente pode usar o giz aqui, o giz de cera. A gente pode usar o giz de escolar, que é giz de cera também, né? Giz escolar de cera. A gente pode usar lápis aquarelável, a gente pode usar um lápis de cor, a gente pode usar o que a gente quiser. A gente pode usar tinta, inclusive, tá? Essa pigmentação aqui vai ser definitiva dependendo de onde você for usar. Se você for fazer isso para um quadrinho, você não vai lavar. Então pode ser com qualquer coisa que lavando saia. Se você quiser que seja definitiva, é bom usar aquela canetinha, que é a canetinha permanente, que é para escrever em CD, tá bom? Esta pintura você pode trabalhar com cores também. Pode fazer aqui, ó, algumas partes mais escuras e depois vir fazendo algumas partes que sejam mais claras, só para ser mesmo o tronco da árvore. Eu posso, afinal de contas, não fazer nada na árvore e bordar aqui, pintando com a minha linha. Nós vamos ver essa técnica mais pra frente de pintura com linha, tem coisas lindíssimas, lá na nossa pastinha do Pinterest tem, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente. Mas vocês podem pintar aqui com o que vocês quiserem. Se não quiser pintar com nada, pode vir colocando também o confetezinho, tá? Para fazer o tronco.
tá? Preenche ele todo com uma tonalidadezinha bege, depois você vem colocando outras mais clarinhas, eu não tenho outro bege mais clarinho aqui, mas eu posso usar o preto, por exemplo, tá? Olha como é importante ter uma paleta de cores bem bacana, porque a ideia vem e a gente não tem a tinta, não pode, né? Então, vou cortar aqui, vou fazer uma tinta escura aqui, ó. Não vou deixar ela bem miudinha, não vou deixar muito grosso não, porque se eu quero fazer um sombreado só nessa árvore, é importante que seja bem miudinho, porque senão vai cair muito, né? E, gente, é pontinha de dedo. Deixa eu pôr um pouco mais aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, preenchendo tudo, espalha bem bonitinho, pode encher tudo ou pode deixar só alguns pontos. Aqui é melhor encher tudo, tá? Pode pintar a parte de baixo, se vocês quiserem, e vir colocando aqui em cima, só pra dar uma nuance, tá? E aí você põe umas sombrinhas poucas em alguns pontinhos assim, olha, e até aqui no meio também. Pode dar preferência para uma lateral, porque, por exemplo, eu vou imaginar que a luz do meu trabalho está vindo do lado de cá. Então, se está vindo aqui, esse lado vai ficar em sombra. Então, não só aqui, como nos galhos também eu vou colocar, e eu posso colocar também linha, tá? Pode usar uma pinça para ir colocando cirurgicamente onde vocês querem. E aí, uns mais miudinhos, de repente, eu coloco aqui no meio, porque a minha árvore é uma árvore de casca grossa. Então, é uma coisa que confere naturalidade para o trabalho, tá? Na hora de... Eu vou puxar um pouquinho aqui para baixo, tá, Tadeu? Deixa eu tirar aqui, ó. Vou puxar um pouquinho aqui para baixo. Na hora de fazer a copa da árvore, o trabalho é o mesmo. Ah, e um detalhe. Eu posso fazer isso aqui também com aplicação. Eu posso cortar um tecido marrom, por exemplo, olha, como esse aqui, e colocar embaixo para ele ser árvore. Eu posso já cortar ele no formato já de um tronco, bem manual mesmo, uma coisa assim meio que não precisa o tronco, gente, ter capricho. A copa da árvore é que vai fazer ele parecer uma árvore, tá? Então, mas pode usar isso aqui embaixo, colocar em cima ou pintar em cima ou deixar ele do jeito que ele tá? Pode pintar com canetinha, com lápis de cor, o que vocês quiserem. Na hora de fazer a árvore, olha as árvores, coloca lá, árvores, no Google, se você não tem árvore aí perto da sua casa, vê os formatos da árvore para você poder se aproximar, pelo menos, de alguma coisa que pareça natural, tá? É importante que eu tenha um bom preenchimento e eu posso usar menos aqui, ó, porque se a luz vem desse lado, esse aqui que é o meu claro, esse lado vai ter mais, e o meu escuro, vamos pôr tudo aqui, ó. E o meu escuro agora, o meu verde escuro, vai ficar bem no contorninho do trabalho. Esse aqui tá um pouco grande, eu vou picar ele mais um pouquinho, deixa eu puxar aqui para picar. Ele pode ser o contorninho de cada tufinho desse, né? Cada bolinha dessa é um galho da árvore, é um tufo de folhas ao redor do galho, né? Então a gente vê ele assim meio arredondadinho, como se fosse um tufo. Esse modelo de árvore que eu tô fazendo, tá? Tem um monte de árvore diferente, pinheiro, por exemplo, é diferente, tá? E aí, olha, eu vou pegar esses nuances e vou colocar no entorno, posso misturar um pouquinho, posso sair para dar uma voltinha e depois eu volto e vejo se eu tô gostando ou não, e ir retocando, tá? Então, de um lado aqui, já tá livre, Bruno? Já? Que bom. Então, olha, o Bruno tá com os meninos, na verdade, né? Mas tá também atendendo o Manuel lá. Então, olha só, vai colocando, pode ir virando, retocando, tome o tempo que você quiser para fazer isso, tá? Eu vou puxar porque eu acho que tá te atrapalhando um pouquinho ali, né? Ó, vou baixar aqui, melhorou, né? Não tava, não? Então, olha, a gente consegue fazer esse desenho com esse detalhe. E uma coisa, se de repente eu achei que eu coloquei muito, porque olha só, às vezes eu posso abrir um pedacinho, não é o caso aqui, porque aqui até já tem aberto, porque quando você vê a árvore, às vezes você vê o céu entre as folhas. Então é importante ter algum pedacinho vazado também para que seja natural. Você pode, de repente, se você pôs muito, abrir ali um pouquinho, ou você pode até pôr um azulzinho
tamanho por cima, que na hora o visual dela vai ficar mais interessante, tá? Pode crescer mais aqui, gente, ó, tem pouquinho aqui. E pode usar outros tons, por exemplo, para poder parecer que é uma árvore que já começou. Esse aqui tá grande também, ó, mas para parecer que é uma árvore que já começou a ter algumas folhezinhas, ou de repente se eu colocar uns vermelhinhos vai parecer flor, e assim por diante. A natureza é o nosso guia, tá? Nem sei se ficou bonita a minha árvore aqui, porque ela tá meio longe de mim. E outra coisa, a gente precisa mesmo desse descanso visual para você enxergar o potencial do negócio. Vai, às vezes você tá olhando ali, o desenho tá tão pertinho de você que você fala, ah, tá bonito. Quando você vai, você volta, nossa, essa árvore tá meio capenga. Essa aqui, pro tamanho do tronco, por exemplo, eu acho que ela tá muito grandona, tá? Podia ter feito ela, parado ela por aqui, ó, ter feito uma árvorezinha. Acho que eu me empolguei, tá? Então, pode fazer, ter esse detalhe também. Mas o meu ponto focal aqui é a árvore. Posso até pôr galinho aqui, pôr outro aqui. Eu vou brincar do jeito que eu quiser, tá? Os outros elementos a gente vai fazer do mesmo jeito. E eu posso pôr os meus... Eu vou pegar daqui. Cadê meus verdinhos? Aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é um campo florido, né? É o meu campo, tá? É a minha paisagem, eu quero que ela seja um campo florido. Então, eu vou picar mais aqui, olha, eu tenho 2 tons de violeta aqui, um violeta bem intenso e um mais clarinho, quase, um bem hortênsia mesmo. Pica muito isso aqui, porque pelo tamanho da árvore, a florzinha aqui vai ser minúscula, né? Então, pica muito para você ir jogando assim, olha, um pontilhadinho de vez em quando. E é uma história isso aqui, porque assim, quando você joga, não parece nada com nada, tá? Você tá jogando aqui, isso é só pano picado jogado ali em cima. O visual só vai aparecer mesmo na hora que a gente quiltar, tá? Quando a gente quiltar, a gente vai ver tudo isso assentadinho e aí ele vai ficar bonito, tá? Posso pôr em tudo, posso pôr só um tufinho, posso fazer uma aplicação aqui das folhas e aí as florzinhas, eu posso misturar a aplicação com o confete em si, tá? Depois que eu me dei por satisfeita com a minha jogado, né, com a minha pintura, digamos assim, pode pôr aqui também, tá? Não esquece, gente, eles estão pegando fogo. Não esqueça que o que é o detalhe aqui, talvez até ficasse... É que assim, ó, eu estou olhando nessa posição, ou vou virar para vocês verem. De repente, me parece que aqui está debaixo da sombra, tá? Embaixo da sombra da árvore. Vou encompridar essa copa da árvore aqui. Aqui parece que tá sombra, porque ficou o primeiro plano. Essa daqui tá mais longe. Se ela fosse cinza, daria mais ainda, reafirmaria mais ainda essa ideia. Porque as serras, as montanhas, quando mais próximas são mais verdes, quanto mais longe, mais cinza. Então eu posso até jogar outra mais cinza aqui ou deixar essa mais acinzentadinha, tá? Pra gente conseguir ver melhor esse detalhe. Mas o simples fato de ser escuro ali me dá a ideia de que tá numa sombra. Eu estou na sombra, vendo embaixo da árvore, na sombra, vendo o sol bater lá naquele... Eu já parto já pra romantização do negócio, né, Tadeu? Me dei por satisfeita, eu vou colocar em cima ou o tule, tá? E um detalhe, gente, antes de fazer isso, a gente pode passar um pouquinho do spray, tá? Nele todo, o tecido todo, esse spray, ele fala, Tadeu, a palavra, ele não é fixo, hã? Ele não é definitivo, ele é um spray temporário, uma cola temporária. Então, vai servir para você fixar isso tudo e depois vai sair, tá? E dá para quiltar em cima numa boa, então não tem problema. Então, eu posso passar ou eu posso passar a cola, tá? Passa a cola ali, vai jogando ele em cima. Uma vez que eu terminei, eu posso... Vamos supor que eu queira fazer várias camadas, eu posso espirrar mais um pouquinho, vir com outra camada sem problemas. Terminou tudo, eu coloco um papel de proteção, alguma coisa, dou uma passadinha a ferro para ele assentar, tá tudo certinho. E aí eu vou colocar o tule aqui em cima, tá? Ou o tule ou a própria
entretela hidrossolúvel, que é aquela entretela mesma que a gente usou nos trabalhos anteriores, que é uma entretela que quando você molha, ela sai, não deixa nada. Isso aqui é fibra vegetal, então conseguiram fazer, olha que isso aqui é uma coisa impressionante, né? Com a fibra vegetal você faz o tecido e ela depois derrete, dissolve. É uma goma, né? Uma coisa feita, sei lá, de mandioca, por exemplo, de um amido qualquer. Então é super interessante. Mas assim, coloca em cima e aí a gente vai quiltar. O quilting é do mesmo jeito que vocês viram no vídeo anterior. É claro que você pode fazer um quilting artístico. Por exemplo, no sol, lembra que a gente viu isso no quilting, no sol não, no céu? Fazer tipo umas volutas assim, que vai parecer que é um dia de ventania, por exemplo. Então pode fazer. Pode fazer folhinhas, o que vocês quiserem, mas pode brincar tudo em cima. Usando verde em cima de verde, marrom em cima de marrom, azul em cima de azul, indo mais ou menos por esse... E não precisa ser exatamente o mesmo tom, porque a linha aqui também vai ter esse trabalho de fazer parecer luz e sombra, tá? Ou você pode usar a mesma cor em tudo. Acha uma cor que de repente você acha que vai bem em tudo e aí você pode usar. Eu gosto mais, eu acho que fica mais natural quando você usa tom sobre tom, tá? Usa o verde aqui, aí faz tudo que é verde, depois muda a linha, faz outro lá e não precisa trocar o de baixo. Pode, se a sua máquina estiver bem certinha, embaixo pode ser sempre a mesma linha, só vai trocando a de cima, tá? O que mais que eu tinha para falar? Acho que era isso. Quiltou, aí o que fazer com ele? Enquadra, põe num quadrinho ou faz um passepartout. Passepartout é tipo uma máscara que você faz, você deixa a foto no centro e um contorno, então você pode fazer uma máscara, você pode usar numa capa de caderno, você pode usar na verdade onde você quiser. Geralmente são quilts para exposição, vamos supor, é legal você ter, se vocês vão ter um ateliê, é legal ter uma peça como essa e fatalmente as alunas vão querer fazer. Além do que, gente, é muito prazeroso, tá? Puxa, eu fui capaz de fazer alguma coisa como essa e por simples que for, vai ficar bonitona. São algumas horas, não dá para fazer uma demonstração, a não ser que a gente tivesse cortes e mais cortes e mais cortes, porque isso daqui demora mais que um dia, até porque a imagem satura a visão da gente. Tem que parar, dormir, volta no outro dia, não, acho que ali eu exagerei, vou tirar um pouco, vou trocar, é uma composição, é igual tela. A tela você pinta e deixa ali, vai passear, ou volta, olha de longe, observa, tira uma foto e vai retocando na medida que você precisar, tá? Eu acho que era isso. Tem alguma pergunta, Bruno? Não? Ai, que bom, que meninas que já tomara que eu que tenha conseguido fazer, ou já fizeram também, né? Eu tô mostrando aqui, olha, os trabalhinhos que a gente fez. Esse daqui acho que foi o primeiro, se eu não me engano, né? Esse aqui foi o segundo, ó. Tá? Esse aqui é o terceiro, eu acho. Eu nem sei mais, gente, qual foi. Mas olha, e tem um que eu cortei que é para fazer o cartão, tá? Fica bem legal. Dá para fazer isso aqui também para fazer coisinhas pequenininhas, tá? Você faz alguns desenhinhos ali, uma maçãzinha, uma coisinha e corta ele para pôr no cartão. É um cartão de visita bem legal também. É isso, Bruno? Ai, o Bruno foi para lá agora. Tem pergunta, o Bruno, a Aline tá falando. Fala para mim, Aline. Como fixa o tule? Ah, então, o tule em cima, boa pergunta. Na verdade, quando você colocar o tule, eu falo para as meninas que a gente precisa, deixa eu pôr aqui do ladinho, depois eu guardo, gente. Depois eu ponho num potinho, porque é claro, eu vou terminar, né? Quando você pôs o tule, eu já tomei o cuidado de fazer isso em cima aqui de uma plaquinha, olha, eu tô com uma plaquinha extra aqui. Na hora que você pôs o tule, você até pode, corta o excesso para ele não te atrapalhar, até pode pôr uns alfinetinhos, né? Se você usou o spray, ele até vai aderir, mas pode pôr uns alfinetinhos aqui ao redor, não precisa de muita coisa, mas leva ele como se você estivesse colocando pão no forno. Eu sempre brinco com as alunas, pega ele assim, leva até a tua máquina, se a tua máquina tiver a mesa extensora
perfeito. Se não tiver, talvez você até tenha um pouquinho de sofrimento para fazer, mas é legal ter uma máquina com a mesinha um pouco maior nessa hora. E aí você coloca lá e é o quilting que vai segurar, tá? E faltou um detalhe também. Quilta, 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 quilta muito aqui em cima. Um ou outro vai sair, não adianta, ou vai levantar um pelinho, mas não tem problema, essa é a técnica, tá? Depois que você quiltou muito, você pode rasgar o tule se você não quiser ele no trabalho todo, tá? Você pode rasgar, ele sai. Ele rasga o inteiro, algum pedacinho fica, outro sai, faz parte da composição, mas você pode rasgar ele para tirar. A Entretele hidrossolúvel você vai molhar e ela vai desaparecer, tá? Então ele não é realmente fixo. Se você em todo caso decidir que vai fazer, você pode costurar ao redor, simplesmente fazer o quadrinho do jeito que você quiser, ou você pode pôr borda nesse trabalho, tá? Costura a borda ali direitinho para fora, do mesmo jeito que em outro quilt, e pode fazer o sanduíche ainda, quiltar em cima. O quilting, inclusive, pode ser feito já na hora do quilting. Você pode já montar o sanduíche para fazer esse quilting com ele já com o sanduichinho montado, tá? Então dá para fazer isso também. Fala, Lininha. Nada? Não mais? Então é isso, gente. É bem gostoso de fazer, é uma coisa assim que você vê as pessoas fazerem, eu acho que vocês devem estar com vontade também, você fica com vontade de experimentar a técnica. Na nossa pastinha do Pinterest, eu acho que eu não subi ainda, vou lá para subir, assim que a gente terminar aqui, vou lá para pôr umas imagens, tá? Que eu já tenho guardadinha lá. O Pinterest é excelente, porque a gente mostra a imagem, mas vocês têm de quem é aquela imagem, né? Então vou pôr algumas imagens lá para vocês verem e para vocês olharem a imagem, observe, abre a imagem, olha ela maior, vê os detalhes, vai no site da pessoa, tem pessoa que é especialista nisso, para você ter referência daquilo que fica bacana e do que vocês gostariam de fazer, tá? É bem artístico, eu recomendo, principalmente para quem quer mesmo ser professor, vale a pena, porque é uma técnica que os alunos gostam muito, muito. E outro detalhe, é legal no dia que você for fazer com várias alunas, não para uma só. Ou você monta um workshop, que a ideia melhor é essa, ou você marca com todas as alunas daquela turma para fazerem juntas. Porque aí você vai ter muito mais tinta e elas podem usar a delas, usa na delas ali, aí agora a gente vai compartilhar, depois que todo mundo usou da sua mesmo, aí a gente vai compartilhar, pega um pouquinho de um pouquinho do outro, o trabalho fica muito mais rico e é bem interessante. Vê um dia, uma tarde, uma manhã, uma tarde, uma noite muito gostosa com as alunas. Só isso, Aline? Ah, que bom, gente. Tem alguma dúvida? Pois é, o Tadeu tá falando. Pra gente perguntar se tem mais alguma dúvida. Tem, Bruno? Ah, e o Bruno vai falar lá, porque a Aline tá olhando numa rede e o Bruno em outra. Como identificar o seu trabalho? É a pergunta. Como? Como identificar o seu trabalho? Pode pôr etiqueta, você pode assinar o seu trabalho, pode pôr uma assinatura mesmo, isso é uma tela, né? Você pode pôr uma assinatura e um detalhe, com uma tinta permanente, uma canetinha de tinta permanente. Gente, a assinatura é uma coisa que se procura, tá? Você procura a assinatura no quadro. Não é para ela ficar invisível que ninguém... Onde será que está essa assinatura? Não. Mas você precisa procurar. Não é uma coisa que você olhou, a primeira coisa que você vê é a assinatura. Ou você pode pôr a etiqueta no verso do mesmo jeito que a gente identifica os quilts, tá? É isso então, Bruno? Gente, muito bom, muito gostoso. Amei o Tadeu e a Aline aqui. Ô, Bruno, depois pega o celular para tirar uma foto, que eu falei que eu vou mostrar o aparato todo que tá aqui. Tô me sentindo, gente, poderosa. Um beijinho, meninas. Até logo mais e espero que vocês tenham gostado.